Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade, que hoje vai falar de análise de vibração de máquinas, né? Máquinas girantes, tá? Um assunto pouquíssimo tratado aí nas escolas profissionalizantes e até mesmo na internet, mas de extrema importância aí no universo da manutenção industrial, tá ok? E que a gente vai falar agora, né? A gente vai abordar esse assunto de uma forma bem simples, né? E de fácil entendimento aí, beleza? Então, pessoal, para nos auxiliar nesse bate-papo aqui, eu queria apresentar para vocês uma ferramenta fantástica aí, fabricada pela SKF, né, que é líder mundial aí na fabricação de rolamentos. Então, ninguém no mundo entende mais de vibração, né, e de rolamento do que esses caras da SKF, tá? Então, eu queria apresentar para vocês uma ferramenta deles, que é a SKF, tá? CMAS 100SL, que é literalmente aí um conselheiro em análise de vibração. Ok, pessoal, como é de praxe aqui no nosso canal, antes da explicação de qualquer tema, a gente faz um pouquinho de teoria, tá? O que é, na verdade, a vibração? A gente diz que um corpo está vibrando quando ele descreve um movimento de oscilação em torno de uma posição de referência. Pessoal, a gente também diz que o número de vezes de movimentos completos ou ciclos tomados durante o período de 1 segundo é chamado de frequência e é medido em hertz. A vibração mecânica, ela pode ser gerada intencionalmente para produzir trabalho. Quer ver um exemplo disso? Britador, compactador, aquele vibrador para concreto, peneira, tá? Esses equipamentos, eles precisam vibrar, né? Foi construído para vibrar. Então, pessoal, se você tiver um motor vibrando demais, o chão tremendo, as estruturas tremendo, né? E se esses motores não pertencem a esses grupos de máquinas que eu acabei de falar, aí é merda, né? Aí é pau na máquina, é cacete, tá? Pessoal, vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma bem simples o princípio de funcionamento dessa ferramenta que ajuda a analisar vibrações de máquinas, né? Quando você usa uma ferramenta para analisar a vibração, o instrumento ele faz uma leitura de vibração de velocidade, né, que indica a condição geral da máquina. Cada máquina tem um padrão de vibração. Nenhuma máquina tem um padrão de vibração igual ao de outra máquina, né? Cada rolamento tem o seu padrão de vibração, enfim, né? Então o que acontece? Com base de muitos anos de estatísticas, a SKF ela pegou esses padrões, né, e imputou dentro do equipamento, né, numa memória do equipamento. Então, quando você faz a leitura, né, o equipamento ele mostra a leitura global, que mostra um valor total de todos os sinais de vibração, né, que é o sinal de vibração do rolamento, do eixo, do mancal e outros fatores externos, tá? Ele mostra um valor global. O instrumento ele mostra e compara então o valor de vibração total com limites estabelecidos e orientados por algumas normas técnicas, né? Uma delas é a famosa ISO 10816/3, né? Então, valores de medição que excedem os limites indicados, né, por essas normas, eles aparecem como se fosse um alarme, né? Então, toda vez que você tem um padrão de vibração diferente daquilo que é normal para um rolamento, a máquina acusa como se fosse um desvio padrão. É basicamente assim que funciona esses instrumentos. Então, pessoal, a gente vai dar agora um exemplo prático para você fazer a análise de vibração de um motor, né? Para fazer isso, a gente vai precisar fazer a aquisição de vários dados, né? Posicionando aí a ferramenta em pelo menos 5 pontos distintos aí do motor, tá? Aqui nesse ponto a gente vai medir, por exemplo, as vibrações radiais, né? Que são anomalias ou não de um rolamento, por exemplo, né? Que poderia aí gerar vibrações aí no sentido radial, né? Nesse caso aqui, vibrações no sentido para cima ou para baixo aí na vertical, ok? Aqui é o ponto 2, também nós vamos fazer análise de uma vibração radial, só que nesse caso nós vamos medir vibrações para um lado ou para o outro aí na horizontal. Aqui no ponto 3, né, nós vamos fazer uma medição axial, né? A gente vai posicionar aí a ferramenta, né, aqui nesse ponto e visa
medir aí as vibrações axiais, né? Ou seja, são aquelas folgas, né, existentes no sentido longitudinal aí do eixo do motor, tá? Nesse caso aí, se tiver alguma vibração, ela vai ser no movimento para frente e para trás aí, longitudinal aí ao eixo na posição horizontal do motor. Aqui nesse ponto, o quarto ponto, a gente também vai medir aí vibrações radiais flexíveis. Por que flexível? Porque você tem ali uma tampa defletora, né, onde você tem no interior dessa tampa aí uma ventoína, né. Normalmente essa tampa é feita de um material mais fino, mais leve do que aí a tampa frontal do motor, por isso que chama de flexível, né. Aí normalmente você tem mais vibração do que na parte da frente, que a gente chama de radial rígido, e na parte de trás a gente chama de radial flexível, tá? Aqui é o quinto e último ponto que a gente vai medir. Também radial flexível, porém para captar vibrações aí, pessoal. Então, pessoal, a informação que vai aparecer no display do equipamento, né, da ferramenta, ela pode ser dado tanto em milímetros por segundo, né, um valor RMS, né, que é um valor médio quadrático, ou então em polegadas por segundo, né, medidas de pico a pico, tá ok? Você tanto pode escolher um sistema em milímetros por segundo quanto em polegadas por segundo, beleza? Ok, pessoal, a gente está chegando aí ao final do nosso vídeo e para finalizar eu queria mostrar para vocês essa tabela e ensinar aqui como é que a gente faz a interpretação da tabela, tá? Observem que essa tabela, que foi extraída aí do ISO 10816-3, ela é dividida em duas partes, né? De um lado você tem uma classe de motores e de outro lado você tem outra classe de motores, tá? Do lado esquerdo, nos grupos 2 e 4, você tem motores de 15 kW a 300 kW. Se você converter isso aí para cavalos, dá aproximadamente de 20 cavalos a 400 cavalos, tá? E do lado direito você tem motores dos grupos 1 e 3, né? Que são motores de 300 kW a 50 MW. Quando você vai fazer a análise de vibração, você precisa configurar a ferramenta para o tipo de motor que você vai medir. Essa divisão da tabela existe porque quando você vai fazer a análise de vibração nos motores, você precisa dizer para a ferramenta, informar para a ferramenta qual é a categoria de motor que você está medindo. Se você, por acaso, pegar a ferramenta, né, colocar no motor e aparecer lá que está com velocidade de vibração de 0 a 1,4 milímetros por segundo, tá? Então, trata-se de um motor novo, um motor zerado, um motor ainda em fase de startup e comissionamento, tá? Se você encontrar valores entre 1,4 e 2,8 milímetros por segundo, né, é um motor normal, né, sem restrição de operação, né? É um motor que já foi amaciado e está normal para uso, liberado para uso. Isso aí é a vibração normal. Tá? Se você pegar motores com vibrações entre 2,8 e 4,5 milímetros por segundo, tá? Então já acendeu aí a luzinha do alarme, né? Você já tem que começar a restringir alguns tipos de operação, né? Você pode operar, porém com restrições. Cuidado, né? Já fica a lâmpada ligada lá, a lâmpada de alerta ligada para esse motor. E se você pegar de 4,5 em diante, né, até 11 ou mais milímetros por segundo, né, eu já peguei motores aí de 35 milímetros por segundo. O motor estava pulando, quebrando o piso, né, inacreditável, tá? E aí, nesse caso, é parada imediata, né? Qualquer dano aí pode ser provável, né? Se você rodar um motor com tamanha vibração, aí você tem que parar e fazer aí as correções necessárias, né, para evitar um prejuízo maior. Outra coisa que você não pode deixar de observar na tabela, né, a gente falou no decorrer do vídeo que o motor, a parte dianteira do motor, você faz medições, né, e você vai se basear aí pelas medições rígidas, né, e a parte de trás do motor é a flexível, né, conforme a gente já explicou lá no meio do vídeo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. A ferramenta que a gente mostrou aqui é a SKF CMAS 100 SL,
Uma ferramenta como essa custa entre 12 e 13 mil reais aí na praça, né? Não é barato realmente, tamanha é a tecnologia embarcada no equipamento, tá? Então é isso, espero que vocês tenham realmente gostado. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no seu canal da Eletricidade.